E aí eu quero que você se atente ao seguinte, isso aqui é um topo mais baixo do topo anterior dentro de uma acumulação lateral. Então o mercado que ameaçava outrora voltar acima, aliás, ele retornou para a região 50, fazendo a manutenção da acumulação, fazendo a manutenção do arame farpado. E essa era uma das possibilidades, tanto é que eu comentei ontem sobre essa possibilidade, de que ele poderia fazer já agora esse tipo de movimento. Porque isso aqui é um topo duplo. Isso aqui é um topo e esse aqui é o topo duplo. E nós tendo um topo duplo, não dá para saber se é um topo duplo dentro de uma acumulação para o preço voltar a subir ou não, ou se vai ser queda. Porque o agravante aqui, nós perdemos a média 8 no gráfico diário. Se amanhã o preço retornar para cima e provavelmente engolir em 2 dias essa queda de hoje, vai ser só esse topo que a gente está vendo atualmente, vai ser só um pullback para o preço fazer a manipulação mais tardia. Só que eu fiz uma audácia aqui. Eu fiz algo audacioso, porque agora em janeiro vai completar 2 meses do nosso gap do mercado de futuros da CME, que é um buraco que geralmente é preenchido pelo preço ao longo do tempo. E eu achava que ele, inclusive, iria romper, vir buscar somente abaixo lá em fevereiro. Porém, o que está se desenhando é a gente vai pegar isso daqui, ó. Tá? Lembrando que amanhã tudo pode mudar. A gente depende sempre de ser reativo ao gráfico. A gente não consegue antecipar exatamente o que o gráfico vai fazer. A gente consegue mais ou menos entender, pô, aqui era uma resistência, possivelmente ele ia bater ali, ia rejeitar, e foi o que aconteceu e tal. Eu comentei ontem, mas ontem eu falei de uma possibilidade, não é uma previsão. E a possibilidade se concretizou. Então, dos 2 cenários que eu tinha projetado, aconteceu o cenário B, o segundo cenário que eu tinha comentado. Cara, o Crypto Blinders tá aí. O Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Blockchain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestre dos NFT. Tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquirir o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema, tá bom? Então, eu tenho que trabalhar com a possibilidade desse padrão aqui de arame farpado trazer uma manipulação para baixo já agora. Então, eu peguei aqui, eu fui audacioso o suficiente para marcar agora os 2 topos, tá? Então, marco os 2 topos, marco este fundo aqui e entendo que o mercado está querendo fazer isso daí. E se for uma acumulação contínua em janeiro, tá? A queda, ela pode levar o preço até os famigerados fechamento do gap. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o preço, por exemplo, amanhã ele volta a subir um pouco, depois ele vai trazendo quedas lentas e graduais até esse suporte, ele vai aumentar muito a probabilidade de rompimento desse suporte. E se esse suporte perder, nós vamos cair o tamanho dessa correção para baixo, chegando lá nos 78 mil dólares. Região onde fecha gap e região onde tem manipulação. Fora isso, nós teríamos o cruzamento de novo das 2 médias, a média 8 e a média 14. E esse cruzamento indicaria depois para nós a principal resistência para ele ultrapassar e fazer uma movimentação do famoso padrão bump and run que a gente já enxerga na Solana. Tá? Ou seja, o Bitcoin ainda não fez o padrão bump and run que a gente viu na Solana. Mas se o Bitcoin fechar esse gap já agora, no mês de janeiro, se esse preço começar a puxar quedas, né, a retornar quedas, fora o sangramento grande que a gente vai ter nas altcoins, que pode ser maior ainda, né, o sangramento pode ser maior, a gente ainda tem a possibilidade do fechamento do gap. Então, já agora nesse mês. Existem uma vantagem e desvantagem nisso.
desvantagem. Não vai ter alta para o mês de janeiro, como eu tinha entendido que iria acontecer, precificado. E aí a gente teria um mês de janeiro de baixa, tá? Mas o ponto positivo é que se ele cair e buscar essa liquidez aqui, ele vai limpar muitos apostadores de alta do mercado, dando depois, finalizando a onda de correção e dando espaço e probabilidade de retomada de alta depois em sequência, tá? Então, esse seria o ponto positivo, ele já limparia e aí a gente não teria aquela manipulação de fevereiro que eu havia mencionado, eu acreditava. Então, eu tenho que ver como vai ser amanhã, tá? Porque para mim amanhã vai dizer muita coisa. Se amanhã a gente tiver uma barra doji que se mantenha abaixo de 99 mil, eu vou entender que o mercado vai continuar tentando entregar baixo. Se amanhã a gente romper de novo ou se aproximar dos 100 mil e superar os 99 mil e fechar o dia de amanhã 99 mil, eu vou entender que isso aqui foi só um pullback para o preço continuar subindo. Ou seja, ele voltaria acima da média 8. A única questão toda é, toda vez que estamos entre as duas médias, a 8 no gráfico diário e a média 14 semanal, nós estamos dentro de um mercado extremamente manipulador. Então a gente tem que ter toda a calma e a paciência do mundo para aguardar os próximos capítulos, evitar fazer qualquer coisa. Até diria assim, porra, toda a correção dá para comprar forte, mas como a gente fez e eu vou ser bem sincero, né? Como a gente perdeu o topo anterior, tá? Esse topo aqui anterior, ele deveria ter se mantido acima, ou até mesmo desses topos aqui, ó. Como a gente perdeu, o risco de mais queda é maior do que continuação de alta, pelo menos por enquanto. Então, a menos que, porque tá dando um sinal vendedor aqui, ó, tá? Se eu fosse só seguir por price action, esse aqui é um setup de venda, tá? Ele seria um setup de venda. Mas como eu entendo que no ciclo que nós estamos é um momento de compra e não existe venda, na minha opinião, neste presente momento, eu aproveito todas as grandes quedas para comprar. Só que, no padrão atual, ele está mostrando para nós que ele vai ter uma continuação de queda. E aí, eu mostrei isso no vídeo de ontem também. Eu me preocupava um pouco com a liquidez que estava se formando abaixo dos preços. E nós temos ainda espaço para cair mais. Veja que pode cair para 93 e pode cair para 90. Caindo para 90, pode perder 90, pode ir para 70, tranquilamente, tá? Então, nós temos muita liquidez que pode ser capturada ainda. Então, por isso que a gente pode ver continuação de baixa nos próximos dias, depois de um respiro dessa queda. Tá? Então, é normal agora o mercado ele fazer algum tipo de, vamos dizer assim, pullback para continuar caindo. Vamos ver se ele vai conseguir segurar. No gráfico de 4 horas, por que é cedo dizer que ele vai já desabar? Por que vocês acham que é cedo falar que ele vai desabar, que ele vai cair? Por que é cedo? Porque isso aqui é um arame farpado, pessoal. Então, do mesmo jeito que hoje caiu forte, amanhã pode voltar a subir forte. Porque nós estamos dentro de um arame farpado. Por isso que muita gente me questionou hoje. É a hora de entrar alavancado? Não. Por quê? Porque ainda está dentro do arame farpado. Você só opera mercado que está fora em tendência de alta ou em tendência de baixa clara, fora de um arame farpado. Por quê? Porque o arame farpado é o pior momento de você se alavancar e de fazer qualquer coisa
no mercado de futuros. Tá? Então, a grande questão é, nós temos que pacientemente esperar, e eu entendo que é uma oportunidade muito boa, de novo, pela milésima vez repetindo isso, de comprar e aumentando a quantidade. Só que a gente sabe que o dinheiro ele é finito, ele não é infinito. Não tem como você ficar comprando toda queda durante essa lateralidade. A única questão é, cara, ainda estamos em acumulação, tá? E o que me chama a atenção é a aproximação da média de 8 dias, que é a média azul, com a média 14. Toda vez que a gente tem um cruzamento dessas médias, nós temos uma marcação de suporte ou de resistência. Aqui no caso, se ele perder, ele vai marcar a próxima resistência. Tá? Se você pega a Solana marcou no cruzamento delas aqui, ó, suporte, tá? Então, onde é o suporte mais forte da Solana? Exatamente no preço aí onde ela está, $200. Ela está em 203, né? Mas o principal suporte de preço da Solana são os $200. Agora, se o Bitcoin derreter até 78, ela vai cair, vai perder um pouco mais. Ela vai se desvalorizar mais, podendo chegar até metade do triângulo. Ela pode chegar a alguns pontos. Ela pode chegar até metade do triângulo, até o valor de 191. De novo, tá? Geralmente o preço volta para cá, e aí segura, forma suporte. Ou seja, tem que ter paciência, dar tempo ao tempo das coisas. Nós tivemos uma compra recente muito interessante aqui. É importantíssimo para nós que amanhã o suporte seja estabelecido, tanto no Bitcoin quanto na Solana, para mostrar que foi um dia apenas de pullback, e geralmente nós temos quedas durante períodos de alta, né? Eu ainda entendo que a gente está num padrão de bumper run aqui, então aqui que ele tem que segurar exatamente nos $200. $200 seria um ponto de compra interessante, de baixo risco, vamos dizer assim. Só que o que manda nesse mercado e quem é rei nesse mercado é o Bitcoin. Se o Bitcoin derreter até 78, ele com certeza absoluta vai puxar as altcoins mais profundo, tá? Ele puxa, ele acaba puxando. É um mercado muito manipulado pelo Bitcoin, tá?